Estúdio Escola Música e Produção, testando o microfone aqui. E aí, como é que eu já chego? A demanda de perguntas que eu respondo é muito alta e muitas vezes eu estou respondendo a mesma pergunta. E quando rola uma situação dessa, eu prefiro fazer algum vídeo explicando e falando de modo geral. A maioria das pessoas hoje, elas querem tocar violão, elas querem tocar em público, elas querem fazer apresentações, tocar em eventos. E muitas delas sequer têm coragem de admitir isso. Eu nunca tive muito negócio de vergonha, eu sempre fui um cara muito para frente, eu sempre fui reservado, mas nessa questão do me envolver naquilo que eu preciso, fazer e falar nos lugares que eu preciso, com as pessoas que eu preciso, eu sempre tive muito empenho. E eu vejo que as pessoas, elas muitas vezes elas fracassam porque elas precisam da comunicação mais fluida. Elas muitas vezes não sabem com quem falar e como se comportar diante de algumas situações. E aí eu resolvi fazer uma série de vídeos aqui onde eu não vou ensinar necessariamente a você como é que você vai tocar na noite, como é que você vai fazer barzinho. Eu vou fazer na verdade melhor. Eu vou fazer uma construção aqui de uma série de vídeos onde eu vou fazer o passo a passo para você entender. Deixa eu mostrar aqui na tela. E nessa série de vídeos o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar para vocês o passo a passo, o caminho que vocês vão fazer ali para vocês conseguirem tocar na noite, mas não necessariamente aquilo que as pessoas entendem como ser artista da noite, como ser artista de modo global. Por que eu estou falando isso? Porque tem aquela diferença entre o artista que entende que as limitações dele são essa e aquela, ele consegue compreender as possibilidades que ele tem de ganho como músico, como artista, e ele consegue ali, a partir desse ambiente que ele está, se integrar, ele consegue se sustentar, ele consegue tirar um dinheiro ali que ele não necessariamente vai enriquecer. E muitos artistas, muitos músicos hoje que são anônimos, eles vivem dessa forma, eles não necessariamente eles enriqueceram, mas eles conseguem viver bem a partir da arte, do desempenho de alguma atividade relacionada à música. E eu sou um desses, eu sou uma pessoa anônima. Se você não me visse aqui nesse vídeo, você nem saberia quem sou eu, porque você nunca me viu, você não viu música minha, você nunca me viu tocando em lugar nenhum, mas eu não deixo de ser artista, porque eu faço arte, eu vivo da arte, eu sou professor de música, eu sou produtor, então eu faço várias coisas relacionadas à música e eu tiro várias rendas de vários lugares a partir disso. E tocar na noite foi uma das minhas primeiras escolas e eu acho que foi a escola mais importante, por isso que eu acho que é importante fazer uma série de vídeos falando sobre isso. Por exemplo, eu acabei de chegar de uma aula, eu nem necessariamente mal tomei banho, eu nem tomei banho para falar a verdade. Eu já sentei aqui, já vou escrever uma aula, já vou fazer aqui um roteiro de outra aula, estou fazendo um thumbnail aqui para outra atividade, então a minha vida não necessariamente para, porque há uma diferença entre o músico e outras profissões, como quem diz um vigilante, por exemplo. O vigilante ele está lá no horário dele, ele faz o horário dele e volta para casa. Ele não necessariamente está prestando serviço em casa, mas já o músico não, necessariamente ele deixa de ser músico em algum momento. Então ele está o tempo todo estudando, ele está o tempo todo trabalhando, ele está o tempo todo se aprimorando e eu nesse momento cheguei em casa, eu não vou necessariamente dormir, eu vou fazer alguma coisa ali relacionada ao meu trabalho, vou buscar me aprimorar em alguma coisa e nesse momento eu vou criar aqui um vídeo, mais um vídeo, vou criar mais uma aula e é dessa forma que a gente vai sobrevivendo e aí é desse artista anônimo que eu falo. Todo mundo que quer ser artista não necessariamente precisa enriquecer, precisa passar pelo aquele sufoco todo de estar buscando a fama, almejando ser conhecido por milhões de pessoas. Você pode ser conhecido na sua cidade, você pode ser conhecido ali na sua região, você pode tirar o seu sustento a partir disso. E é uma alternativa para a maioria das pessoas, porque, vamos pensar bem, se você fosse trabalhar com qualquer função comum hoje em dia, você estaria ganhando ali em torno de um salário mínimo, digamos assim, né? A média do Brasil, a gente sabe que é a média de salário brasileira, e você estaria fazendo uma atividade ali que não necessariamente você gosta, como na maioria das vezes você não gosta, você estaria ganhando um salário mínimo ganhando aquilo ali. Digamos que você fosse músico, vamos ver se você entende meu raciocínio. Se você fosse músico ganhando um salário mínimo, não é menos pior do que você fazer algo que você não gosta? Então eu vou nessa linha hoje. A gente pode dar aquela no slow flow, né, que a galera fala, dar uma aliviada na carga e entender que a gente já tá um passo à frente de uma galera que nem faz o que gosta. Então se você consegue se sustentar com música, ainda que seja minimamente com um salário mínimo, isso já é um ganho absurdo. E o que você precisa fazer é criar estratégias para se aprimorar e a partir do seu conhecimento, daquilo que você já faz, você expandir seus negócios, você conseguir tentar tirar uma renda a partir disso. E nesse caso, como é que eu faço? Eu criei aulas, eu faço mentorias, eu faço correções, eu faço composições, eu faço várias atividades, eu toco na noite, eu toco em casamentos, aniversários, eu faço uma porrada de coisa. Então, dá pra dizer que eu vivo de música?
Claro que dá, tudo que eu faço está envolvido com música, mas eu não necessariamente ganho dinheiro e cachê em palco necessariamente disso e não vivo de marketing, essas coisas todas. Mas eu sou um músico que contribui com a arte, que contribui com a música, que contribui com a minha região. Então há uma estratégia que a gente faz e passa todo o processo até que a gente chegue nesse caminho, né? É entender que o valor do seu trabalho, com o passar do tempo, vai se acumulando e isso vai gerando aquela coisa que gera uma referência, que eu acho que é o que aconteceu comigo. E de certa forma foi proposital. Eu sabia que quanto mais eu aparecesse, quanto mais eu tivesse presente nos ambientes musicais, mais eu teria essa visibilidade em algumas oportunidades e meu nome seria mais cotado. E voltando lá ao assunto do barzinho, por exemplo, que é o tocar na noite. É aquela coisa de você saber o seguinte, que quando você está tocando na noite, você vai tocar por muitas horas, você vai precisar aprender muitas músicas, você vai precisar se comunicar bem, você vai aprender a negociar, você vai aprender a sair de enrascadas, você vai precisar saber cobrar, quando não cobrar. Você tem que ter uma motivação muito grande para você passar por todo esse processo. Por isso que eu digo que a minha primeira escola musical foi o barzinho. Porque ali você está envolvido com muitas pessoas, você tem que desenvolver várias estratégias para muitas vezes você suprir ali as necessidades do público que você está ali vendo na sua frente. Então não necessariamente você tem como ensaiar algo assim. Você aprende as músicas, você aprende a letra, você aprende a harmonia ali no violão e vai lá e toca. Mas não necessariamente você tem certeza de que você vai agradar as pessoas com aquelas músicas, porque muitas vezes eu vejo que o pecado da maioria das pessoas é tocar o que gosta, chegar lá, tocar o que gosta, tocar da ordem que gosta, do jeito que gosta, e não entender que ele está ali para entreter, ele está ali para cumprir um papel e o dono do estabelecimento ele quer esse resultado. Então eu vejo que muitas pessoas pecam nisso. Então eu vou fazer uma série de vídeos mostrando para vocês como vocês podem fazer isso, como escolher as músicas, como ensaiar, como negociar, como fazer todo esse processo para que você possa fazer isso e tirar um dinheiro. Porque digamos que eu na época, pelo menos na época que eu tocava, a gente já tirava ali, pelo menos eu sozinho, fazendo voz e violão, já tirava ali uns 300 conto na noite. E aí tinha aquele momento assim que eu tocava sexta, sábado e domingo, que era muito cansativo, mas pensa aí, 900 conto em 3 dias. Fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é tocar. Que eu toco ali 3, 4 horas sem dificuldade nenhuma. Então pra mim era maravilhoso. Em algum momento eu cansei, eu comecei a focar nessa coisa de dar aula, porque eu gosto de dar aula também, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de bater papo, de chamar a atenção das pessoas para algumas coisas que às vezes eu acho que passa batido. Então eu já queria fazer isso há um tempo e com a quantidade de perguntas que eu tenho recebido, eu estou motivado que eu vou fazer um passo a passo, até para me motivar, porque eu estou há 3 anos sem fazer o barzinho e eu vou voltar agora a fazer um barzinho, inclusive aqui no cantinho, aqui não dá para ver, tem uma lista com 35 músicas que eu vou estudar. Eu vou estudar aqui com vocês no canal, eu vou passar uma por uma, vou brincar, vou mostrar como é que eu penso, por que eu mudo de tom, todo esse processo todo. Vou mostrar para vocês quando eu for negociar, como eu negociei, quais foram os acordos, o local, essa coisa toda, assim, as condições, porque tem muito essa questão de condição. Quando você vai tocar na noite, você nem sempre vai ter as melhores condições, só para deixar claro. Você não vai encontrar o melhor som, às vezes o cara nem tem um som. Então a gente vai trocar muita ideia aqui a respeito disso. A gente vai fazer uma série de vídeos aqui mostrando cada uma dessas coisas. E seria interessante você se inscrever aí no canal, deixar seu like e ativar as notificações para quando eu passar conteúdo aqui vocês já saberem o que está rolando e colar aqui e ver esse material que eu vou deixar aqui disponível para vocês. Enfim, eu não sei se eu vou postar diariamente, mas aí eu vou tentar fazer um esquema aqui que eu consiga mostrar para vocês o máximo de evolução, o máximo de execução dessas atividades, porque o passo a passo é aquela coisa, né? Tem lugares que eu vou lá visitar, eu vou tirar fotos, vou chegar, vou filmar, vou gravar, vou mostrar para vocês essa coisa toda. E tudo isso eu vou deixar vocês antenados aqui e atualizados em cada coisa que a gente vai fazendo. Então se inscreve no canal aí para você acompanhar essa série. Tem aqui no canal, vocês sabem que aqui é como se fosse a minha escola. Eu tenho uma playlist aqui de várias coisas de educação musical, ilustração de música. Eu tenho um playlist para produção musical usando o BandLab. Eu tenho um playlist ensinando violão para iniciante. Eu tenho alguns vídeos mostrando o conteúdo mais avançado. Então aqui no canal é como se fosse a minha escola, então cada playlist ali é como se fosse uma sala de aula e que de vez em quando eu vou voltar lá e vou dar uma atualizada, vou melhorar, porque é a forma que eu uso nas minhas aulas. Eu uso muito as aulas que eu crio aqui no canal nas minhas aulas presenciais. Então os canais, as playlists, por exemplo, que tem ilustração, eu abro lá no Datashow e mostro para os moleques, então adianta muito essa questão da aula. Então tem coisas assim que eu já aproveito daqui do canal, que na verdade era o motivo de eu ter feito esse canal, para postar as minhas ilustrações e facilitar a aula presencial.
E aí depois eu passei a gostar muito de fazer aulas, eu achei interessante essa coisa, essa dinâmica de você poder criar conteúdo e tal e tal. Então, tô tomando gosto, a cada dia que passa eu acho mais interessante fazer isso. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de quando vocês comentam aí sobre os conteúdos. Então, acho interessante, fico motivado toda vez que eu vejo uma pergunta, vou responder, vou gravar um vídeo falando sobre isso. E tudo bem que os primeiros vídeos são bem feinhos, né? São assim, mas era o que tinha, né, gente? Eu não tinha habilidade para fazer esses vídeos na qualidade que tinha. Acho que ainda nem tenho, mas já são menos piores. Mas aí acompanha essa série que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes e curiosidades sobre tudo que a gente precisa ver no violão, na sua carreira musical, fazendo um barzinho, como é que você vai tirar um troco fazendo isso. E vai ser massa. Chega junto, vamos aprender juntos, vamos ensaiar junto, vamos crescer junto. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.